Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Continuando a leitura e reflexão dos trechos referente ao ato único de Deus. Volume 12, trecho 41. A diferença entre viver unido com Jesus e viver no divino querer. Voltando ao ponto de viver no divino querer, foi-me dito que é como viver no estado de união com Deus. E meu sempre amável Jesus, ao ouvir, me disse: minha filha, a grande diferença entre viver unido comigo e viver no meu querer. E enquanto dizia isto, estendeu-me os braços e disse-me: vem no meu querer, nem que seja por um só instante, e verás a grande diferença. Eu me encontrei em Jesus, meu pequeno átomo nadava no querer eterno. E como este querer eterno é um ato só, que contém todos os atos juntos, passados, presentes e futuros, eu, estando no querer eterno, tomava parte naquele ato único, que contém todos os atos, que abraça tudo e a todos, né? Quanto a criatura é possível. E eu, estando no querer eterno, tomava parte naquele ato único, que contém todos os atos, quanto a criatura é possível. Eu tomava parte também nos atos que ainda não existem e que deverão existir até o fim dos séculos, e até que Deus seja Deus, e também por estes eu o amava, agradecia, o abençoava e etc. É o que foi dito, né, dos santos da santidade das virtudes que não conheceram a divina vontade. Hoje nós, através, né, dos atos na divina vontade, podemos selar os atos feitos por eles em sua vontade humana, mas cheios do desejo, né, de corresponder a Deus, né, como o próprio tema aqui está dizendo, né, estando eles unidos a Deus. Hoje nós, na divina vontade, podemos selar os atos deles, a fim de que recebam, né, a fim de que recebam essa glória da divina vontade, né, esse reconhecimento, né, porque só não o fizeram porque desconheciam, né, mas naquilo que coube ao entendimento, ao amor que tinham, tudo foi feito, né, como foi falado de São Luís Gonzaga e de todos os santos, né, só foram santos canonizados pela igreja, reconhecidos, né, pela igreja, por conta da correspondência máxima que deram. E hoje na Divina Vontade selamos, né, os atos passados, presentes e futuros, né, a fim de que tudo tenha o selo, receba o selo da Divina Vontade. É a oração do próprio Deus que envolve, abrange e se estende a todos, as criaturas do passado, presente e futuro. Eu tomava parte também nos atos que ainda não existiam e que deverão existir até o fim dos séculos e até que Deus seja Deus, e também por estes eu amava, agradecia, abençoava, etc. Não havia nenhum só ato que me escapasse, e agora tomava o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazia o meu, como era meu o seu querer. Tenho então posse de Deus, e dava-o a Ele mesmo, né? E dava-o a Ele como meu.
Então eu recebo, uma vez ao dar a minha vontade, a minha liberdade a Ele, Ele se dá tudo a mim. E tendo eu posse dele, de tudo que é dele, de todo Ele, eu o dou de volta. Né? A correspondência máxima do amor a um Deus que tanto merece, que tudo merece, né? Da parte de suas criaturas, não sendo elas capazes de o fazer, Ele, em seu infinito amor, se dá a nós, nos dá a sua vontade, com a condição de entregarmos por primeiro a nossa vontade a Ele. E dando Ele a sua vontade a nós, podemos corresponder, né, na proporção, na devida proporção que Ele merece. Ao ponto dele poder repetir novamente, né? Este meu filho, bem amado, a quem eu coloco toda a minha afeição. A darmos total correspondência de amor a Ele. Continuamente. Né? Continuamente. Não como as almas que vivem unidos a Ele, em que o recebem na Eucaristia e dali a pouco tempo, né, já vão fazer suas coisas, suas outras coisas, seus afazeres. E alguns só na outra missa, no próximo domingo, é que vai ter essa profunda intimidade com Ele. Isso seria viver unido a Ele. Na divina vontade, não. Permanece com Ele continuamente. No instante da Eucaristia, damos Deus a Deus. É o próprio Jesus comungando a Ele mesmo. Uma pequena amostra disso já ensinava São Luís, no tratado Em Direção a Nossa Senhora. Que vai dizer, né? Sou todo teu, ó Mãe, e tudo que tem vos pertence. Renuncio a mim mesmo e dou-me a vós, por meio do Imaculado Coração de Maria. Uma ejaculatória se fazer na hora da comunhão. E na divina vontade estamos entregues, né? Fundidos a Jesus, a ponto de já não ser mais eu, mas o Cristo que vive em mim. Ao longo dos estudos vamos tomando conhecimento e consciência a ponto de vivermos isso, né, com toda a propriedade que Jesus anseia que vivamos. Como a outra série que estou, né, buscando fazer, a estarmos fundidos a Ele, a não deixá-lo e continuamente lhe fazer companhia, bem como o segmento desse outro tema, né, o fundirmos a Ele a fim de vivermos com Ele no seu ato único. Então, fazer-lhe companhia, o ato único, e o outro tema, né? Não saias jamais do meu divino querer. Não havia nenhum só ato que me escapasse, e agora tomava o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazia o meu como era, meu seu querer, e dava-o eles como meu. Como estava contente por poder dar-lhes o amor deles como meu, e porque eles encontravam seu pleno contentamento e seu desabafo completo ao receber de mim seu amor como meu. Mas quem pode dizer tudo? Faltam-me as palavras. Quão grande és, né? Quem pode dizer tudo? Faltam-me as palavras. Então o bendito Jesus me disse, ele pode dizer, viste o que é viver, é meu querer? É desaparecer, desaparece a criatura. Já não sou mais eu, mas o Cristo que vive em mim. É desaparecer, é entrar no âmbito da eternidade. É já vivermos hoje a felicidade dos bem-aventurados. É aceitar tudo o que nos possa acontecer, sabendo que tudo está nas mãos dele. É entrar no âmbito da eternidade, é penetrar na onividência do eterno, na mente increada, e tomar parte em tudo quanto a criatura é possível, mediante o seu conhecimento que tem adquirido, que tem refletido, conhecido, tomado consciência e as experiências que tem feito na divina vontade. E visando aqui o crescimento nesse conhecimento, nessa consciência, a fim de realizarmos esses atos contínuos e completos. A ter essa plena posse
de Deus, essa plena posse deste dom. E em cada ato divino é desfrutar ainda estando na terra de todas as qualidades divinas, que ele mesmo disse. É desfrutar ainda estando na terra de todas as qualidades divinas. É odiar o mal em modo divino. É expandir-se a todos sem esgotar-se, porque a vontade que anima esta criatura é divina. É divina, você não faz por interesse, você não faz por amor próprio, você faz por amor a Deus, movido pela vontade divina, pela vontade querida de Deus. É viver como Jesus viveu. Realizando os teus atos, sendo um com Ele. É a santidade ainda não conhecida. A santidade ainda não conhecida, a santidade das santidades, a santidade do próprio Deus. Que farei conhecer, que porá o último adorno e o mais belo e o mais resplandecente de todas as outras santidades, e será coroada e cumprimento de todas elas. Os santos dos últimos dias, que viverão não com a santidade humana, mas com a santidade do próprio Deus. Ainda não conhecida, mas já em ato, em desenvolvimento na Terra. O livro do céu está aí à disposição de todos, conforme a abertura, a inclinação, a disposição de cada qual. Em querer ser essa companhia contínua para Jesus, em querer estar suspenso com Ele no seu ato único, em querer não sair mais de sua vontade, em viver em tudo o seu divino querer. Como ele diz, renuncia à sua cruz. Renuncia-se a si mesmo, a sua cruz jamais. Renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz, como Jesus o fez, como diz, com galardia, com disposição, com ênfase, com vontade decidida. Tome a sua cruz a cada dia e me segue. Faz-me companhia. Acompanhe-me na escola da divina vontade, a fim de que tais verdades tornem-se vida em ti, seja o seu respiro, seja o seu tudo, seja o motivo pelo qual levanta todos os dias. A ponto de cumprir, que é de suma prioridade a Jesus, o último adorno, o mais belo e o mais resplandecente de todas as outras santidades, e será a coroa e cumprimento de todas elas. Agora viver unido comigo não é desaparecer, é a escada de madeira, é a escada de madeira. Se veem dois seres juntos, bem unidos, mas são dois, juntos. E quem não desaparece não pode entrar no âmbito da eternidade para tomar parte em todos os atos divinos. Ponderá bem e verás a grande diferença. Há uma grande diferença e ao longo desses trechos vamos tomando consciência e parte em tudo isso, a fim de viver essa separação, a fim de vivermos essa transição de santidade de virtudes para o plena posse de santidade divina, que se dá por meio do conhecimento, pela consciência e a constância. Volume 16, trecho 36, sobre a Imaculada Conceição de Maria. Estava a pensar na Imaculada Conceição de minha Mãe Rainha, e meu sempre amável Jesus, depois de ter recebido a Santa Comunhão, fazia-se ver em meu interior como dentro de uma estância toda luz. E nesta luz fazia ver tudo o que tinha feito em todo o curso de sua vida. Pareciam como alinhados em ordem todos os seus méritos, suas obras, suas penas, suas chagas, seu sangue, tudo o que continha a vida de um homem e Deus, como em ato de proteger a uma alma.
a ele tão querida, de qualquer mínimo mal que pudesse ensobrá-la. Eu me admirava ver tanta atenção de Jesus, e ele disse-me: a minha pequena recém-nascida, quero que conheça a Imaculada Conceição da Virgem concebida sem pecado. Mas primeiro você deve saber que minha divindade é um ato só. Todos os seus atos se concentram em um só. Isso significa ser Deus, o portento mais grande de nossa essência divina. Não estar sujeita à sucessão de atos. E se a criatura lhe parece que agora fazemos uma coisa e agora outra, é mais bem que fazemos saber o que há naquele ato só, porque a criatura, incapaz de conhecer tudo de um só golpe, se o fazemos conhecer pouco a pouco, aos olhos da criatura são repetidos atos, mas na divina vontade é um só. Sendo a criatura incapaz de conhecer tudo a um só golpe, se o fazemos conhecer pouco a pouco. Agora tudo o que eu, o Verbo Eterno, devia fazer em minha assumida humanidade, formava um só ato com aquele ato único que contém minha divindade. Assim que antes que esta nobre criatura fosse concebida, já existia tudo o que devia fazer na terra o Verbo Eterno. Portanto, no ato em que esta Virgem foi concebida, se alinharam em torno de sua concepção todos os meus méritos, concedendo a ela então a graça da Imaculada Conceição. Minhas penas, meu sangue, tudo o que continha a vida de um homem-deus foi concebida nos abismos intermináveis de meus méritos, de meu sangue divino, no mar imenso de minhas penas. Em virtude deles ficou imaculada, bela e pura. Ao inimigo ficou fechado o passo pelos incalculáveis méritos meus, e não pôde lhe fazer nenhum mal. Era justo que quem devia conceber o filho de um Deus devia primeiro ser ela concebida nas obras deste Deus, para poder ter virtude de conceber o Verbo que devia vir redimir o gênero humano. Assim que ela primeiro ficou concebida em mim, e eu fiquei concebido nela, não havia mais que, a tempo oportuno, fazê-lo, conhecer as criaturas, mas na divindade estava como já feito. Por isso, a que mais recebeu dos frutos da redenção, antes teve o fruto completo. Foi esta excelsa criatura, que sendo concebida nela, amou, estimou e conservou como coisa sua tudo o que o Filho de Deus fez na terra. Ó beleza desta terra, menina, era um prodígio da graça, um portento de nossa divindade. Cresceu como nossa filha, foi nosso decoro, nossa alegria, a honra e a nossa glória. Então, enquanto o meu doce Jesus dizia tudo isto, eu pensava na minha mente: é verdade que minha Rainha Mãe foi concebida nos méritos intermináveis do meu Jesus, mas o sangue e o corpo foram concebidos no seio de Santa Ana, a qual não estava isenta de mancha de origem. Então, como pode ser que nada herdou dos tantos males que todos os tempos herdado pelo pecado do nosso primeiro pai Adão? E Jesus, minha filha, tu ainda não entendestes que todo o mal está na vontade. A vontade atropelou o homem, ou seja, a sua natureza. Não a natureza atropelou a vontade do homem. A vontade atropelou o homem, ou seja, a sua natureza. Não a natureza atropelou a vontade do homem, assim que a natureza ficou em seu lugar, tal como foi criada por mim. Nada mudou. Foi sua vontade a que se mudou e se pôs, nada menos que contra uma vontade divina. E esta vontade rebelde arrastou a sua natureza, enfraqueceu-a, contaminou-a e tornou-a escrava de vilíssimas paixões. Aconteceu como a um recipiente cheio de perfumes ou de coisas preciosas. Se esvaziar isto e encher-se de podridão ou de coisas vis, acaso muda o recipiente? Muda o que se põe dentro, mas ele é sempre o que é. No máximo, se torna mais ou menos
apreciável segundo o que contém. Assim foi do homem. Agora, a minha mãe, ser concebida numa criatura da raça humana, não causou nenhum dano, porque sua alma era imune de toda culpa. Entre sua vontade e a de seu Deus não havia divisão. As correntes divinas não encontravam obstáculos nem oposição para derramar-se sobre ela. A cada instante estava sob a densa chuva de novas graças. Então, com esta vontade, e esta alma toda santa, toda pura, toda bela, o recipiente de seu corpo que tomou de sua mãe ficou perfumado, reabilitado, ordenado, divinizado, em modo de ficar isenta mesmo de tantos os males naturais de que é invadida a natureza humana. Foi propriamente ela que recebeu o germe do Fiat Voluntas Tua, como no céu, assim na terra, que a enobreceu e a restituiu ao seu princípio, tal como o homem foi criado por nós antes que pecasse. Aliás, ultrapassou, embelezando-a ainda mais aos contínuos fluxos daquele Fiat que só tem virtude de reproduzir imagens todas semelhantes àquele que criou-os. E em virtude desta vontade divina que operava nela, pode-se dizer que o que Deus é por natureza, ela o é por graça. Né? E em virtude desta vontade divina que operava nela, pode-se dizer que o que Deus é por natureza, ela o é por graça. Nossa vontade tudo pode fazer, a tudo pode chegar, quando a alma nos dá liberdade de agir, ou seja, põe o seu eu de lado, para fora, né? Desobstrui a passagem, né? Dando a Jesus o livre acesso ao nosso ser. Né? Nossa vontade tudo pode fazer, a tudo pode chegar quando a alma nos dá liberdade de agir e não interrompe com sua vontade humana o nosso agir. Quando a nossa vontade não intrometer, atando as mãos de Jesus, impedindo que termine a obra começada em nós, mas sai da frente e dá livre acesso, total liberdade a Ele, né? O Fiat, que temos de dizer, como Nossa Senhora o fez, façamos também a nós. Fiat seja feita, Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade. Nossa vontade tudo pode fazer, a tudo pode chegar, quando a alma nos dá a liberdade, nos dá a Tua vontade, para com a minha vontade agir e operar nela. E não interrompendo aqui com a sua vontade humana o nosso agir. É a própria criatura que atrapalha, como diz, que insiste em manter suspenso o divino querer. Que é o volume 17, 3:21. Os anjos são anjos porque foram conservados no ato primeiro em que foram criados. Os anjos são anjos porque foram conservados no ato primeiro em que foram criados. E do conhecer o mais ou menos da suprema vontade, vêm constituídos os diversos coros dos anjos, a hierarquia angélica, e de conhecer mais ou menos da suprema vontade, vêm constituídos os diversos coros dos anjos. As penas do amor são as mais amargas, as mais cruéis, mais poderosas que as penas da mesma paixão. Sinto que não posso confiar à caneta meus dolorosos segredos, nem expressar no papel o que sinto em meu martirizado coração. Assim, não há martírio que se possa comparar ao martírio da privação do meu doce Jesus. O Marte é ferido e morto no corpo. Ao contrário,
O martírio de sua privação fere a alma, a lacera em suas mais íntimas fibras, e o que é pior, a mata sem fazê-la morrer, para golpeá-la continuamente sobre a bigorna de ferro da dor e do amor. E enquanto passo adiante das penas que sinto em meu interior, pois são coisas que não posso dizer, queria, como uma das mais pobres mendicantes, pedir de esmola a todos, aos anjos, aos santos, à minha mãe rainha, à criação toda, uma palavra, uma pequena oração por mim diante de Jesus, a fim de que, rogado por todos, se possa mover a compaixão da pequena filha de seu querer e fazê-la voltar do duro exílio na qual me encontro. Então eu estava pensando entre mim sobre o que tinha acontecido em minha mente, ou seja, que em vez de Jesus, me parecia como se tivesse meu anjo junto, e dizia entre mim: e por que o anjo e não Jesus? Naquele momento eu senti mover dentro de mim Jesus e ele me disse: minha filha, queres saber por que são anjos? Porque se mantiveram belos e puros como saíram de minhas mãos? Porque sempre se mantiveram firmes no ato primeiro, na qual foram criados. Portanto, estando naquele ato primeiro de sua existência, estão no ato único da minha vontade, que não conhecendo sucessão de atos, não se muda, nem cresce nem decresce, e contém em si todos os bens possíveis e imagináveis. E os anjos, conservando-se no ato único de minha vontade, no qual os fiz sair à luz, se mantêm imutáveis, belos e puros. Nada perderam de sua própria existência, e toda a sua felicidade e a manter voluntariamente no ato único de minha vontade. Toda a sua felicidade é se manter voluntariamente no ato único de minha vontade. Tudo encontram no círculo de meu querer. Não querem fazer-se felizes, senão o que lhes forneça a minha vontade. Mas você sabe por que há diferentes coros de anjos, um superior ao outro? Estão aqueles mais próximos ao meu trono. Você sabe por quê? Porque minha vontade, a quem manifestou um só ato de minha vontade, e a quem por dois. Porque minha vontade, a quem manifestou um ato de minha vontade, e a quem por dois, a quem por três, a quem por sete, e em cada coisa do ato que a minha vontade manifestava, demais se tornavam superiores aos demais. Em cada coisa do ato que a minha vontade manifestava, demais se tornavam superiores aos demais, que se tornavam mais capazes e mais dignos de estar perto de meu trono. Portanto, quanto mais minha vontade se manifesta e nela se conservam, tanto mais ficam elevados e embelezados, felizes e superiores aos demais. Quanto mais minha vontade se manifesta e nela se conserva, tanto mais ficam elevados, embelezados, felizes e superiores aos demais. A importância de não perder de vista nenhum dos atos. A constância. Quão vazio de nós estamos para corresponder a Ele, como os anjos que prontamente lhes correspondem. Olha então como tudo está na minha vontade, e no saber conservar-se sem jamais sair, naquela mesma vontade na qual saíram, e do conhecer o mais e o menos da minha suprema vontade, vêm constituídos os diversos coros dos anjos, suas distintas belezas, os vários ofícios, a hierarquia celestial. Se você soubesse o que significa conhecer minha vontade a mais, fazem um ato demais nela. Conservar-se, obrar nessa minha vontade conhecida, onde vem constituída o ofício, a beleza, a superioridade de cada criatura. Como apreciarias mais os diversos conhecimentos que te manifestei sobre a minha vontade?
Um conhecimento demais sobre minha vontade leva a alma a tal altura sublime, que os mesmos anjos ficam estupefatos e arrebatados, e me confessam incessantemente: Santo, o Santo, o Santo. Minha vontade manifesta-se e chama do nada as coisas, e forma os seres. Manifestar-se, manifesta-se e embeleza-se, manifesta-se e eleva-se mais alto, manifesta-se e engrandece-se, mas a vida divina na criatura manifesta-se e nelas formam os portentos novos e nunca conhecidos. Assim, pelas tantas coisas que te manifestei de minha vontade, podes compreender o que quero fazer de ti e como te amo, e como tua vida deve ser uma cadeia de atos contínuos feitos em minha vontade. Se a criatura, como o anjo, não saísse jamais do ato primeiro na qual minha vontade a fez sair à luz, que ordem, que portentos não se deveriam ver sobre a terra? Por isso, minha filha, não saia jamais de teu princípio, na qual minha vontade te criou, e teu ato primeiro seja sempre minha vontade. Por isso, minha filha, não saias jamais de teu princípio, no qual minha vontade te criou, e teu ato primeiro seja sempre minha vontade. Depois disto, com o pensamento, pus-me junto ao meu Jesus no jardim do Getsemane, e pedia que lhe fizesse penetrar naquele amor com que tanto me amou. E Jesus, movendo-se de novo no fundo de meu íntimo, disse-me: Minha filha, entra no meu amor, não saias jamais. Corre junto a ele, ou detente em meu mesmo amor, para compreender bem quanto amei a criatura. Tudo é amor em mim para com ela. A divindade, ao criar esta criatura, se propôs amá-la sempre, assim que em cada coisa de dentro e fora dela devia correr para ela com um contínuo e incessante novo ato de amor. Portanto, posso dizer que em cada pensamento, olhar, palavra, respiro, batida e em todo o resto da criatura corre um ato de amor eterno. Mas se a divindade se propôs a amá-la sempre e em cada coisa a esta criatura, era porque queria receber em cada coisa a correspondência do novo e incessante amor da criatura. Queria dar amor para receber amor. Queria amar para ser amada. Mas não foi assim. A criatura não só não quis manter o compasso do amor, nem responder ao eco do amor de seu Criador, mas rejeitou este amor, ignorou-o e ofendeu-o. Diante desta afronta, a divindade não se deteve, mas continuou seu novo e incessante amor pela criatura. Que diante de uma resistência, ao invés de desistir, intensificar ainda mais. Como o próprio Jesus diz: perdoai-lhes, Senhor, eles não sabem o que fazem. E como a criatura não recebia, ficavam cheios céus e terra esperando a quem devia tomar este amor para ter nela correspondência, porque Deus, enquanto decide e propõe, todos os acontecimentos em contrário não o mudam, mas permanece imutável na sua imutabilidade. Eis porque, passando a outro excesso de amor, vim eu, Verbo do Pai, à terra, e tomando uma humanidade, escolhi em mim todo o amor, este amor que enchia céu e terra, para corresponder à divindade, com tanto amor por quanto tinha dado e devia dar às Escrituras, e me constituiu amor da
amor de cada pensamento, de cada olhar, de cada palavra batida, movimento e passo de cada criatura. Por isso minha humanidade foi trabalhada, até em sua mais pequena fibra, pelas mãos do Eterno, de meu Pai Celestial, para dar-me capacidade de poder encerrar todo o amor que a divindade queria dar às criaturas, para lhe dar o amor de todos e me constituir amor de cada um dos atos de criatura. Assim que cada pensamento teu está coroado por meus incessantes atos de amor, não há coisa em ti ou fora de ti que não esteja circundada por meus repetidos atos de amor. Por isso, minha humanidade, neste horto, geme, se afana, agoniza, se sente triturada sob o peso de tanto amor, porque amo e não sou correspondido. As mágoas de amor são as mais amargas, as mais cruéis, são penas sem piedade, mais dolorosas que minha própria paixão. Oh, se me amassem, o peso de tanto amor se tornaria leve, porque o amor correspondido fica apagado e satisfeito no amor mesmo de quem ama, mas não correspondido. Chega à loucura, delira e se sente correspondido com um ato de morte por aquele amor que dele saiu. Veja então como foi muito mais amarga e dolorosa a paixão do meu amor. Porque se na minha paixão foi uma só morte que me deram, em troca na paixão do amor, tantas mortes me fizeram sofrer, por quantos atos de amor saíram de mim, e não fui por eles correspondido. Por isso vem tu, minha filha, a corresponder-me. Há tanto amor em minha vontade. Encontrarás. Por isso vem tu, minha filha, a corresponder-me. Há tanto amor. Em minha vontade encontrarás como em ato todo este amor. Faça-o teu e constitui-te, junto comigo, amor de cada ato. Amor de cada ato de criatura, para me corresponder pelo amor de todos.